Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E hoje estamos aqui para falar sobre o orientador de TCC. É uma coisa que vocês volta e meia me perguntam lá na caixinha do Instagram, por isso eu pensei em trazer um vídeo específico com esse tema aqui no YouTube, que eu acho que pode ajudar muita gente. Eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, então nosso TCC tem algumas particularidades, porque costuma ser projetual, mas eu tenho certeza que essas dicas podem ajudar qualquer pessoa de qualquer faculdade e curso, né? Já aviso que tá tendo obra aqui do lado de casa, mas assim, né, gente, não posso nem reclamar porque eu faço arquitetura e se eu esperar não ter obra, o vídeo não vai sair nunca. Eu deixei uma coisa, assim, sensacional que eu fiz pra garantir o orientador que eu queria pra contar pra você lá no fim do vídeo. Então fica até o final que a gente vai fazer uma construção até chegar naquele item lá que eu fiz e que eu acho que fez a diferença. A minha primeira dica que eu tenho pra você é pra você pensar o quanto antes possível no seu orientador. Não deixa só pra hora de escolher o orientador lá no final da faculdade, sabe? E você pode começar a pensar isso já pra você começar a entender quais professores você tem mais afinidade, gosta mais, coisa assim. E também já começar a analisar os 3 pontos que eu vou passar pra vocês agora. Então esses pontos são essenciais. Se você puder reparar neles com algum tempo de antecedência, melhor. Mas se não, dá pra você parar e pensar sobre esses pontos com relação aos professores que você tem. Então, o primeiro ponto é a temática. Então, se você tem uma ideia de tema do seu TCC, geralmente tem professores específicos de cada matéria. Então, vou dar um exemplo na minha área, né? Em arquitetura, geralmente você pode fazer projeto em algumas áreas maiores, né? Como, por exemplo, projeto arquitetônico, projeto de interiores. Geralmente não pode fazer TCC nessa área, pelo menos nunca vi lá na faculdade, mas enfim. Projeto que envolve restauro, projeto paisagístico, projeto urbano. Então, se você vai fazer um TCC de projeto urbano, é interessante você escolher professores que são da área de urbanismo. Se você vai fazer um projeto arquitetônico, é interessante você escolher professores que deem aula de projeto arquitetônico, que sejam relacionados a esse tema. Então, essa questão da temática é muito importante. Assim como seja no direito, enfim, qualquer outra faculdade, também é importante você pensar isso. Se você não tem nenhuma ideia do seu tema, sugiro que você assista o meu vídeo de como escolher seu tema do TCC, que esse vídeo ele pode te ajudar com essa questão. O segundo ponto para você pensar é com relação à afinidade projetual. E eu digo isso, por exemplo, porque eu tenho professores que eu amo. Tem uma professora especificamente que eu tinha muito interesse em fazer TCC com ela, de verdade. Mas a gente teve 2 matérias com ela de projeto. A primeira bateu muito o que eu tava pensando ali de ideia projetual com o que ela tava pensando. Mas o último projeto que a gente teve com ela, gente, de verdade, tava assim, o oposto de ideia, o oposto. E então eu acho importante, se você tem essa possibilidade, de tentar escolher um professor que tenha uma visão projetual parecida com a sua. Falo isso principalmente em arquitetura, mas seja uma visão de ideia, né, alguma coisa assim, parecida com a sua. Porque principalmente para projeto, isso vai interferir muito. O seu orientador vai lá e vai dar uma sugestão. Só que você não gosta dessa sugestão, você não gosta de nada do que ele está sugerindo. Então isso pode acabar gerando ali algum conflito no meio do caminho. Não que você é obrigado a aceitar tudo, né, obviamente. Mas é interessante que você aceite pelo menos algumas coisas. Até porque o orientador tá ali para te ajudar e para te mostrar coisas e situações que você às vezes não tá enxergando ali sozinha. Então é para ser algo muito bom. Porém, é importante que alguma visão ela seja parecida, né? Porque o projeto em si pode tomar caminhos muito diferentes. E o terceiro ponto para você analisar é sua afinidade pessoal. Então, se você se identificar com aquele professor, não tô dizendo para você tomar um café, fazer um happy hour depois da faculdade, nada disso. Mas simplesmente se você tem uma afinidade com ele mesmo, de conversa para assessoria, coisa assim. Às vezes você não tem uma afinidade com o professor, acha que não seria muito bom, até porque vai ser ali um relacionamento de 1 ano, né, que você cria com o seu orientador. Então é um tempo grande, é um tempo ali que ele vai passar te ajudando muito de perto. Então é importante que você tenha uma mínima afinidade ali com aquele professor, ou que você crie essa afinidade também,
caso você não conheça ainda o professor, que às vezes acaba acontecendo também. Outra dica é que vale a pena talvez você pesquisar sobre coorientação. Caso você não esteja muito satisfeito com as opções de orientadores e coisas assim, às vezes dá pra você escolher 2 professores de orientador, é um orientador e um co-orientador, pelo menos na minha faculdade. E tem gente que às vezes escolhe co-orientador até de outra universidade. Claro que aí tem que ver a disponibilidade do professor, tem que ver também como funciona isso dentro da sua faculdade, se é permitido e tudo mais. Mas eu acredito que possa existir sim essa possibilidade. Se você já tem algum contato, alguma coisa, pode ser uma solução também. Gente, lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo da Amazon e de alguns outros produtos e coisas assim que eu tenho que podem te ajudar. E na Amazon, comprando qualquer coisa através desse link, você apoia muito o meu trabalho aqui na internet. Então assim, quando você estiver indo comprar aquele livrinho que você quer, clica aqui e vai com esse link, que essa é uma forma muito ótima de apoiar o meu trabalho. Próximo ponto é descubra como é que é a seleção na sua faculdade. Isso varia muito de cada universidade, mas, por exemplo, na minha, cada estudante teve que preencher uma lista lá e tinha que colocar 5 professores que tinham interesse em fazer a orientação por ordem de preferência. Gente, eu só tinha uma opção, entendeu? 5 é demais pra mim, foi difícil pensar em um. Mas enfim, eu preenchi ali uns 3, eu acho, mas a minha primeira opção acabou dando certo, graças a Deus. Não sei o que eu faria se não desse, mas eu já revelo aí pra vocês também quais passos que eu dei antes mesmo pra conseguir tentar, né, garantir assim que possível. Mas às vezes pode ser que a sua faculdade dê preferência a quem tem as maiores notas, ou pode ser que a sua faculdade dê preferência para o orientador escolher. Então são várias categorias, várias formas que podem ter de escolha, e eu acho que seria legal você tentar perguntar como é que funciona isso, para já entender como você pode se destacar de alguma forma, sabe? Seja tirando boas notas ou seja tentando criar um relacionamento com aquele professor, de já demonstrar interesse para ele, já nas assessorias de projeto, né, mostrar a sua ideia projetual, elogiar o trabalho dele, alguma coisa assim que de alguma forma ele lembre de você, sabe? E aí o que eu fiz, que eu acho que fez a diferença, sabe? Foi falar com o meu orientador antes. Então, um semestre antes, a gente estava no momento de pandemia, então eu nem via ele, eu só tive aula em um semestre com ele, mas eu tinha interesse em que ele fosse meu orientador, então eu mandei um e-mail para ele, mais ou menos nesse estilo, dizendo: ai, professor, eu tenho algumas dúvidas sobre TCC, eu sei que você sempre está muito envolvido com isso, então eu queria saber se a gente podia marcar uma reunião para conversar um pouco sobre, que eu já tô começando a pensar em algumas coisas, e como a gente não pode mais se encontrar no meio do corredor e conversar, né, como fazia lá na faculdade presencial, então se tiver alguma disponibilidade de tempo eu ia gostar de poder conversar sobre isso. Foi uma coisa meio assim, sabe? E aí deu super certo, eu conversei um pouco com ele, falei algumas ideias de temas que eu tava em dúvida, perguntei a opinião dele, e aí no final eu falei que eu tinha interesse que ele fosse meu orientador. Ele falou que não ia garantir nada, né, porque ele não sabia nem quantas pessoas ele ia pegar, quais seriam as pessoas que iriam se inscrever, várias coisas assim. Mas de alguma forma ele já me conhecia, sabe? Eu já disse: e aí, prof, tem eu aqui, eu quero ser orientada por você. Então eu acho que essa pode ser uma ideia muito boa, de você já falar com o seu professor antes, de uma visão meio pedindo ajuda mesmo, sabe? Pergunta o que ele acha, se ia ser muito trabalhoso, se não ia, se ele tem alguma dica. E aí no final fala que você tem interesse que ele seja o orientador. E pode não dar certo, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena ser feita, sabe? Então essas foram as dicas aí pra você conseguir escolher o orientador, conseguir um orientador que faça sentido pra você. Lembra aí de levar em consideração aqueles 3 pontos, que é o tema, a afinidade de projeto e a afinidade pessoal também, são coisas muito importantes. E é isso, gente, então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!